Vamos agora fazer uma avaliação do eclipse solar com o foco em 2023. Porém, eu não posso deixar de orientar a todos que solicitaram esse trabalho de compreender como o movimento se dá na grande ordem, que eu chamo de ordem divina, porque tudo acontece dentro de uma perfeita organização. Por isso, chamamos Deus a esse ser que tudo organiza e que os textos religiosos vão dizer que ele tudo sabe, que é onisciente, onipotente e atemporal, porque se ele vive no tempo, ele seria novo, vai ser velho, não seria onisciente, portanto. Então, a compreensão de que tudo já está numa plena organização e, por isso, podemos dizer que tudo já aconteceu dentro da ordem da divindade. Porque, sendo atemporal, nós percebemos o fluxo do tempo, mas a divindade não percebe o fluxo do tempo. Já é parte da divindade o tempo pleno, perfeito. Então, no eclipse, ele vai nos dar referências importantes sobre o nosso ser e as nossas fases. Essas fases, claro, que vão estar ligadas para esse estudo ao Sol e à Lua. Por quê? Porque o eclipse só ocorre quando o Sol é obscurecido pela passagem da Lua na frente da nossa visão em relação ao Sol. O Sol sempre está brilhando, mas nós fomos ocultados para receber a luz do Sol naqueles minutos que ocorre o eclipse. Então vamos observar que o Sol fala do racional, do masculino, do herói, do brilho, da essência do ser, da realização como herói, como feitos que o indivíduo quer. Rege o signo de Leão, que é o signo que quer brilhar, aparecer, só que cada signo quer aparecer de um jeito. Leão quer holofotes, palco, mas Virgem não quer que o brilho dele seja por ele, mas sim pelo que ele fez em termos de perfeição, detalhamento, precisão. Olha, esse indivíduo é organizado, é limpo, preciso. Veja, a pintura que ele fez parece real. Isso é Virgem. Já Libra vai ser herói na medida em que ele consegue cativar pessoas para serem amigas, ver o outro feliz, alegre, por causa da alegria que está com ele. Então, para cada signo existe um ato de heroísmo. O que será de Capricórnio se ele não conseguir a realização de ascensão em cargos dentro de uma organização empresarial e também comprar as coisas que ele almejou como objetivo de mostrar assim, eu fui vencedor na sociedade, porque eu comprei minha casa, eu comprei o carro, eu comprei o sítio, eu tenho essas coisas por causa da minha competência profissional. Já Touro não, é meu. É meu, olha a quantidade de terras que eu tenho a perder de vista lá, ó, aquele morro que você está vendo, ó, é depois ainda a divisa. Isso é a paixão de Touro, é sentimento de posse. Mas ele gosta do conforto, da estabilidade, da comida farta. Então isso para ele é ser herói. Então para cada pessoa, cada signo terá um tipo de heroísmo. Mas fala principalmente do racional. Quando a gente vê a Lua, a Lua já fala de sentimento, afetividade, relacionamento de proximidade.
A Lua interfere nas marés do planeta e também nas marés internas do corpo. Por que as pessoas mais ao próximo do Polo Sul ou Polo Norte são mais racionais? Porque lá não tem influência de marés. Você vai lá para a Argentina, tem influência de maré muito pequena. Então são mais racionais. Agora, quando você vai para a região Nordeste, a região Norte, é tudo muito intenso, muito emocional, muitos sentimentos de desejos aflorados. Então, quando olharmos um eclipse, nós estamos falando bem assim, é do Sol. O Sol foi tapado pela Lua. Então, houve uma natureza emocional que bloqueou a capacidade racional. Então, quando nós olharmos nosso mapa sobre o eclipse do Sol, nós vamos falar, essa área da minha vida está sendo bloqueada a minha capacidade de entender racionalmente, de buscar essa satisfação do herói pessoal por conta de sentimentos, por conta de algo que obscurece a minha capacidade de ser objetivo naquilo que eu almejo como realização. Quando ocorre de uma criança nascer no momento próximo, entre aí a última semana e a próxima semana de um eclipse, nós vamos falar que a mãe estava gestando uma criança e essa criança nasce muito próximo do eclipse. O dia do eclipse é o mais intenso. Então significa que a mãe, a Lua, vai tapar o brilho do Sol. Significa que a mãe vai tentar ocultar o pai dessa criança? Pois então, eu já tive casos analisados de pessoas que nasceram no dia do eclipse e, no caso, eclipse solar, que o Sol ficou tapado, escurecido no dia que a pessoa nasceu. Um dos clientes, a mãe nunca revelou quem era o pai. E talvez ela nem soubesse quem é o pai, por causa das relações múltiplas que ela tinha. Ele até ficou muito irritado quando eu falei que é como se ele tivesse o trauma da mãe puta. Ele subiu assim, raivoso, porque ele falou assim, como você sabe que minha mãe era prostituta? Eu falei, eu não falei isso. Eu falei do trauma da mãe puta, é uma forma de explicar aquela pessoa que tem dificuldade de perceber que a mãe amava o pai. Ora, mas também aconteceu de eu atender um cliente que nasceu no dia do eclipse solar e a mãe protegia tanto o pai, porque o pai era um intelectual, o pai era uma pessoa de destaque por conta do trabalho intelectual dele, um grande orador que atuava em vários países do mundo como representante daquela instituição que ele trabalhava. Então essa mãe, preocupada em deixar aquele homem brilhante ser mais livre para o trabalho dele, ela impedia muito as crianças de irem até o pai, porque ele ficava lá na biblioteca estudando, preparando as palestras, então quase não tinha contato desse pai que nem gostava muito de brincadeiras, né? Porque o intelectual gosta de brincadeiras intelectuais. Então a criança não teve um contato muito presente do pai.
por conta disso. Sabia quem era o pai, mas não tinha por conta dessa relação de distanciamento. Às vezes até um pai que trabalhava longe. Então era só uma informação, ó, meu pai está trabalhando lá não sei aonde. Ele vem de vez em quando aqui, mas ele fica mais fora. Então é um pai que está meio que ausente. Aí a mãe ganha essa força de influência muito grande. Então, quando a gente fala de eclipse solar, nós temos que entender que algo está impedindo o nosso brilho. É isso que nós vamos ver. Então, quando nós olhamos o eclipse, nós sabemos que o eclipse solar é o Sol lança sua luz para qualquer lado, né? Ele não lança só para a Terra. E a Lua interpõe essa luz que vai gerar um cone de sombra. Essa sombra, se a pessoa estiver naquela região, vai ter o dia virando noite. Já o eclipse lunar é o contrário, é quando a Terra entra e esconde a Lua. Opa! Nós podemos dizer que o eclipse da Lua é inverso de tudo que eu falei? Que o pai aparece e brilha mais do que a mãe é que está escura, tá? Sem percepção, de uma certa forma, obscurece a mãe, não deixa a mãe ser vista. Quando é lua cheia, pode ocorrer o eclipse da lua, que a lua se esconde. E, portanto, chega uma hora que a gente vê que pai e mãe estão numa disputa pelo filho. É como se o filho fosse a terra. Nós estamos na terra. O pai de um lado, a mãe do outro. Então, toda lua cheia, nascer no dia da lua cheia, é certamente uma ideia de que pai e mãe são opostos. Agora, quando ocorre o eclipse da lua, porque a terra entrou na frente do sol e tapou, deixou, né, a lua em sombra, aí nós vamos ver o pai tendo uma presença na vida da criança maior do que a mãe e às vezes obscurecendo a mãe. São mecanismos que a psicanálise vai estudar com muita precisão. Então, nós já entendemos o que é eclipse, sabemos que o eclipse pode cair em algum ponto do nosso mapa, e nesse local que cair do nosso mapa, vai obscurecer aquela área. Então, olha bem, hein? Nós estamos dizendo que se ocorre o eclipse no mapa de uma pessoa, todos nós, né? Se for na casa 1, vai obstacular, ou seja, vai tirar o brilho do eu, da personalidade, da presença dele ao mundo. Se for na casa 2, são seus valores, ele pode ver perder as coisas, ele pode ver o patrimônio dele sendo corroído, e ele fica mal porque parece que ele não está dando conta de manter aquilo que eram valores no sentido material, mas também no sentido do lado conservador moral. Se for na casa 3, dos irmãos, vizinhos, relações próximas, e o lado comercial também. A educação primária, as relações com os irmãos ficam nebulosas e com vizinhos também. Aí nós temos a casa 4, que tem a ver com o passado familiar, a história familiar e a mãe, a relação com a mãe, diretamente com a mãe. Aí nós temos a casa 5, que fala dos filhos, mas fala daquilo que eu produzo. Então, aquilo que eu produzo não está legal, eu não estou vendo felicidade, não está brilhando aquilo que eu produzo. Poxa, eu pintei com tanta dedicação esse quadro não ficou bom, ninguém olha ele como bom. Quer dizer, a própria pessoa que faz esse julgamento. Então, as questões daquilo que eu amo, daquilo que eu produzo, está na casa 5. E o esporte, o lazer, as férias, que dá a sensação de merecimento, é a casa 5. Casa 6 é do trabalho, da saúde física,
dos hábitos cotidianos. Então, às vezes o eclipse na casa 6 deixa o trabalho da pessoa nebuloso, a saúde nebulosa, estranha. A casa 7 é na relação com o casamento, vida 2, parceria, sociedade comercial que alguém faz. Opa, eu vou fazer uma sociedade com essa pessoa porque os atributos dele mais os meus vão somar bem. Às vezes não é verdade, mas a pessoa acredita nisso. Então, essa área fica obscura. A casa 8 é a casa do sexo, do dinheiro, da morte, das heranças, das finanças, do jogo estratégico por trás dos bastidores. Então, a casa 8 vai deixar as coisas estranhas. O dinheiro parece que não surge. Eu faço tudo para dar certo, mas não dá. O cara ali faz uma propagandinha no jornalzinho ali, ou num videozinho de 1 minuto, e ele bomba lá, ganha muito dinheiro. Poxa, eu faço um monte e não aparece, gente. Parece que está escuro, né? Então, a casa 8 é assim. Casa 9 é da crença, da fé, da justiça, dos países estrangeiros, das viagens longas. Casa 3 das viagens curtas, aqui na região, próxima. A casa 9 não, é viagens mais longas. Essa área pode ficar obscurecida. A pessoa sai daqui, vai para um lugar, chega lá, ela tem problemas de imigração, ela tem problemas de ser aceita lá, e vários problemas podem acontecer se o eclipse, naquele período da viagem, cai na casa 9. Problema de justiças, processos. Aí, cunhados também. A casa 9 são a casa dos cunhados. Aí nós vamos ver a casa 10 é da busca da realização profissional, a imagem do pai para a pessoa, meu pai profissional, meu pai autoridade. Fica obscurecido isso, a busca da ascensão, das conquistas profissionais. Casa 11 fala dos amigos, dos grupos, dos ideais coletivos, da política, das relações com os filhos dos outros. Fica confuso, obscuro. A casa 12 é a solidão, do aprisionamento. A casa 12 fala das fantasias, que o indivíduo sonha realizar, mas nunca realiza, porque é mais gostoso ficar na fantasia do que na realidade. Também fala de o indivíduo buscar utopia, querer algo que não faz sentido. Qualquer um que ele contar, ele vai falar, isso é loucura. Então a casa 12 é da saúde psicológica e do aprisionamento que leva o indivíduo a ficar retido, proibido de sair ou até mesmo doente para ficar preso no hospital, ou até mesmo um aprisionamento por uma situação de julgamento criminal, que pode ser julgado como criminal, mas não é exatamente um crime para aquela pessoa, mas foi julgado por algum motivo, houve uma trama escondida. Então, quando nós olharmos o seu mapa, nós vamos buscar entender onde cai e o que isso interfere. Mas vamos adiante para que a gente entenda melhor essa ordem. Pegando como exemplo o Brasil, está acontecendo no final da casa 8 e início da casa 9, mas é na 8. Ora, a 8 tem a ver com finanças, tem a ver com sexualidade, moral sexual, tem a ver com estratégias por debaixo dos panos, né? Aquela trama política que leva aos problemas que a gente não enxerga o que está por trás. Opa, tem uma estratégia aí que a gente não está vendo. E também da questão de heranças, morte e uma criminalidade que envolve também a sexualidade, drogas e problemas gerais, que é o tema principal dos problemas brasileiros no momento. Ah, mas pera lá, só agora não, isso já vem acontecendo já de 3 meses para cá e vai mais 3 meses, então até janeiro nós temos essa influência. Mas veja que a casa 9 está ali do lado, então tem a ver com casa 9 por conta dessa proximidade. E aí a casa 9 é justiça,
todas as questões ligadas a países estrangeiros, relações com países estrangeiros, o Brasil com os países estrangeiros. Isso é muito importante. Então, quando nós olhamos os outros, para a gente entender, para lá, como é que ocorre o eclipse ao acaso, olha, gente, existe uma ordenação. Eu fiz vários aqui para vocês verem. Somente quando ocorre o cruzamento desse plano em que ocorre do Sol estar iluminando a Terra e a Lua entra na frente ou passa atrás, é que vai ocorrer o eclipse. 2016 ocorreu o eclipse em Virgem, ora, mas também ocorreu em Peixes, claro, signos opostos. Ocorreu no final de Leão, em 2017, e em Peixes também, em 2017. Aí veio 2018, em Leão, mas no final de Aquário também. E você observa que nós temos aqui 2018 em Câncer, 2019 em Câncer, 2020 em Câncer. Então, existe 4 eclipses que ocorrem de vez em quando. Alguns anos vão ter 4 eclipses. Mas são perfeitos? Não, é parcial, mas está lá afetando. Então, em 2023, ocorreu um eclipse no finalzinho de Áries, início de Touro. Ora, o Brasil passou por isso na casa 3. Casa 3 é a casa das fake news. Então, nós estamos falando em março, começou em janeiro, fevereiro e março, abril, maio, junho. Esses meses foi muito envolvendo fake news, questão das relações aqui próximas, o conversar com as pessoas, interagir com o irmão, primo, vizinho, estava meio nebuloso, muito esquisito. E continua, mas ainda vem uma outra fase, que agora é uma fase de 2023, que está ligado à questão de justiça, sexualidade, moral. Agora é outro discurso, né? A gente viu que mudou o discurso de 3 meses para cá. E em 2024 acontecerá na casa 2, que é dos valores patrimônio. Então podemos esperar que o Brasil vai ter muito problema aí com a questão de patrimônio. Quem é dono? O meu patrimônio está garantido em 2024 no Brasil? Pode ser que as coisas fiquem obscuras para quem tem patrimônio. E depois, de novo, vai cair na casa do sexo, do dinheiro, da morte, das estratégias ocultas, obscuras, da moral, das heranças. Então, olha, as coisas seguem uma ordenação. E nós temos que ter aí uma certa cautela de entender que existe uma ordem no universo e que a gente tem que saber lidar, principalmente acompanhando os nossos eclipses, tanto lunar como solar. Mas o solar é mais grave porque ele afeta a razão. Então veja que se eu for olhar o eclipse do Brasil, está aqui, ó, final da casa 8. Mas e os outros astros? Plutão, Saturno, Netuno, Júpiter e Urano, que são os mais lentos, o que eles estão afetando no mapa de uma pessoa, no caso aqui, no mapa do Brasil? Ora, está afetando vários elementos que nós precisamos analisar com calma, porque não é só o eclipse, tem outras tensões acontecendo e nós vamos ver que do ano passado para cá, Plutão entrou na casa 12 do Brasil, que deixa o país num estado de alerta psicológico. As pessoas estão confusas, as pessoas estão sem entender por que as coisas acontecem, muito estranha, e jogos escondidos, nebulosos, em busca de uma utopia, que é a casa 12. Saturno na 1 passou em conjunção com Aquário na 1 em 2022 e em 23 está ainda pertinho do ascendente, que foi um regime autoritário, uma imposição autoritária sobre a sociedade.
E em 2025, 26, Netuno entra em conjunção com Plutão do mapa do Brasil. Isso é muito grave. É uma fase muito extrema em que Netuno, que é fantasia e utopia, passa em conjunção com Plutão, que está na casa da riqueza brasileira, e nós podemos ter uma grave tendência a o Brasil ter uma certa guerra para tentar segurar o seu patrimônio, riquezas do subsolo, que tem muitos que têm o olhar para isso. E o Brasil tem dificuldade de administrar o seu patrimônio, a sua riqueza, porque Plutão estava em conflito com Netuno, com Urano, então nós vamos viver um período nebuloso daqui para frente. Agora, Urano está em conjunção com a casa 4 do Brasil. A casa 4 é do passado familiar, o passado de um país, as normas da família, fundo do céu, né? Urano passando em conjunção com o fundo do céu, isso ocorre a cada 86 anos, significa que estão tentando causar uma grande revolução na base da cultura brasileira, da cultura de valores brasileiro, uma revolução que deixa a sociedade confusa, porque o Brasil tem uma natureza conservadora em termos de cultura e passado. Mas tudo em plena ordem com a divindade. Portanto, vamos agora analisar o seu mapa e entender como está o eclipse 2023 afetando o seu mapa natal, a área da sua vida mais afetada. Eu espero poder, com isso, ajudá-lo a lidar melhor com sua vida, com seu momento e compreender melhor o momento dos outros, entender que pessoas estão numa fase também e que precisam da nossa compreensão e, diria muito, compaixão.